Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para a gente falar de São Paulo, informações importantes e notícias neste boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença aqui, torcedor do São Paulo e torcedor de outro clube. Você é bem-vindo por aqui da mesma maneira. Eu agradeço a presença de todos vocês e conto muito com a inscrição de vocês. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve para você ficar por dentro de todas as notícias e informações. Ative o sino de notificações e assim que subir o vídeo a plataforma vai informar você. Desde já eu agradeço a sua presença e a gente vai falar primeiro do Miranda. Infelizmente mais uma lesão no São Paulo, lesão grave que preocupa e deixa o Miranda provavelmente fora da temporada em 2022. É claro que o Miranda está em final de contrato com o São Paulo e se acontecer do Miranda não renovar, a partida contra o Palmeiras foi a última do Miranda vestindo a camisa do São Paulo. Eu não gostaria de ver isso, eu acho que o Miranda merecia ou merece pelo menos um jogo de despedida em caso de uma não participação dele até o final da temporada. Então eu espero que o São Paulo possa entender isso e que aconteça da melhor maneira possível se o Miranda não for renovar o contrato com o São Paulo. É claro que já falado pelo Belmonte que depende do jogador, então a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Mas a notícia é que o Miranda teve uma lesão no ligamento colateral do joelho, né? Ele que acabou tendo um acidente ali de batendo cabeça com o Scarpa numa jogada, depois teve esse pequeno problema aí no joelho, essa lesão no joelho, e ele já vinha sentindo, né, alguns indícios de que não estava bem no joelho, conforme as apurações aqui em busca de notícias a respeito do Miranda, né? E agora confirmado aí uma lesão no joelho. Provavelmente vai ficar fora de pelo menos 4 a 8 semanas aí, então só em 2023 o Miranda. Tomara que ele renove o contrato com o São Paulo, vamos aguardar para ter as notícias do Miranda. Para a gente falar também da classificação no Campeonato Brasileiro, a partir ali da 14ª colocação para cima, né? O São Paulo está ali no meio da tabela, né? Pelo menos do G5 até o G14, podemos dizer assim. O São Paulo está ali na 12ª colocação. Com a vitória do Santos, infelizmente na última partida o Santos acabou vencendo o Bragantino fora de casa e ultrapassou o São Paulo na tabela, subiu para a 11ª colocação. Conforme o mecanismo de classificação pela CBF, pelo Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores, a partir do G4 você tem duas fases de classificatória que vão gerar mais duas vagas, pelo menos até o G8, conforme os campeões da Copa do Brasil e o próprio campeão da Copa Libertadores. A disputa que está entre Atlético Paranaense e Flamengo pela Libertadores e Copa do Brasil por Corinthians e Flamengo. Sendo assim, duas vagas são certas que vão abrir até o G8, né? Então, G8 ali, América Mineiro com 45 pontos, Fortaleza com 44, seguido de Botafogo na 10ª colocação com 43, Santos em 11º com 43, que tem uma vitória a menos, e o São Paulo com 41, e tem duas vitórias a menos, né? O Bragantino com 38 e o mesmo número de vitórias do São Paulo, e o Goiás com 38 com o mesmo número de vitórias do tricolor paulista. Pensando nos próximos jogos, né? O São Paulo tem uma tabela atrasada para recompor um jogo atrasado, né? Na última rodada o São Paulo acabou empatando e agora tem a oportunidade nesta quinta-feira de vencer o Coritiba, o jogo quinta-feira às 8 horas da noite no Morumbi. É importante este jogo para que o São Paulo consiga subir mais 3 pontos na tabela e ficaria a apenas 1 ponto do G8, que hoje é comandado pelo América Mineiro. Sendo assim, na próxima rodada, o São Paulo poderia vencer o Juventude fora de casa no domingo, dia 23, às 4 da tarde, o jogo que é fora de casa, o Juventude já rebaixado. E aí tem jogos importantes que estão atrelados ali no meio da tabela e que relacionam o São Paulo dentro de uma possível melhora e classificação na tabela do campeonato. América Mineiro hoje, que disputa o G8, vai enfrentar o Flamengo, que pode chegar com ressaca pela Copa do Brasil ou chegar precisando dar uma resposta ao torcedor. E
Enfrentar o Flamengo nunca é fácil, né? Tanto reserva como titular. Então vai ser um jogo difícil para o América. E em caso de empate e vitória do São Paulo, o São Paulo consegue empatar ali em pontos, o que seria muito importante para o São Paulo vencer os 2 próximos jogos, tanto como Coritiba, quinta-feira, como com o Juventude, no domingo. E aí depois Santos e Corinthians têm um clássico importante. E também o Corinthians pode chegar para este jogo de ressaca ou precisar empatar ou vencer o jogo em resposta ao torcedor. O Santos, que não tem boas partidas dentro de casa, tem melhorado na tabela, mas clássico é clássico e não dá para cravar um resultado. Além disso, o Botafogo, que é um dos principais concorrentes ao G8, tem um clássico também importante com o Fluminense, que também precisa se recuperar na tabela devido aos últimos jogos fracos do Diniz no comando técnico do Fluminense. Então também é um jogo difícil. Sendo assim, se o São Paulo conseguir vencer o jogo atrasado com o Coritiba e vencer o Juventude, pode voltar para a briga do G8, o que seria importante para a classificação da pré-Libertadores para 2023. Os próximos jogos dessa rodada que finalizam entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Um jogo muito importante na próxima segunda-feira, 24/10, às 8 horas da noite, que é mais um dos concorrentes com o São Paulo na briga pelo G8. Sendo assim, o São Paulo tem grande chance de voltar para a briga em uma combinação de resultados. É claro que é um universo quase que impossível, mas se a gente acreditar, pode sim acontecer nas 2 próximas rodadas. Vai depender também dos nossos rivais ganharem os seus jogos e de possíveis tropeços desses adversários que estão ali em cima na tabela. Então, pensando neste jogo, São Paulo e Coritiba, é muito importante o São Paulo vencer para conseguir chegar a 44 pontos. Lembrando que o São Paulo está ali em 12º com 41 pontos. Aí o São Paulo tem apenas 9 vitórias. O principal ali, que é o G8 hoje, o América Mineiro, tem 13 vitórias, né? Então essa é a diferença aí muito grande para o São Paulo. Aí se o São Paulo vencer o Coritiba e for a 44, vai conseguir ali chegar até perto do Fortaleza. Lembrando que ainda vai ter números menores de vitórias do que Fortaleza e América, mas vai passar o Botafogo em pontuação. O São Paulo chegando na 10ª colocação, pode abrir a próxima rodada buscando o G8. Em caso de tropeço de Fortaleza e América Mineiro, o São Paulo passaria os 2 e chegaria a 47 pontos, né? Então é muito importante essa próxima rodada para o São Paulo. Uma sorte para o São Paulino se o Flamengo vencer o América Mineiro e se também Santos e Corinthians fizerem um empate. Além disso, um empate entre Fluminense e Botafogo ou uma derrota do Botafogo e o São Paulo vencendo o Juventude. Então são jogos importantes para a próxima rodada e é o São Paulo aí que luta pela busca pelo G8 para a classificação da Copa Libertadores. Para a gente falar do futebol feminino, atual campeão, o São Paulo Futebol Clube conhece a tabela do Brasil Ladies Cup, né? O torneio que volta agora no dia 8 de novembro na Fonte Luminosa. O São Paulo já tem um confronto contra a Ferroviária na estreia, que também é um forte time esse da Ferroviária no futebol feminino. Brasil Ladies Cup. Aí vou eu, futebol feminino, mais uma vez, parabéns às meninas pela última temporada que foram campeãs. Tomara que mais uma vez o São Paulo possa ir em busca do bicampeonato. Para a gente falar do basquete tricolor, o basquete acabou vencendo a última partida, né? Uma partida interessante do basquete contra o Rio Claro, o São Paulo vencendo o jogo pelo NBB. Depois que o São Paulo acabou perdendo a final para o Franca, né? Infelizmente o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Paulista. Agora o São Paulo venceu o Rio Claro por 98-71 no ginásio Felipe Caram em Rio Claro. Os destaques da partida para o Tirone com 21 pontos e 3 rebotes, Miller 18 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, e o Silwerter, deve ser isso mesmo, 17 pontos e 1 rebote. O tricolor que dominou a partida o tempo todo e venceu o jogo mais uma vez, né? A equipe fez 33-17,
No segundo quarto, o Rio Claro acabou passando a acertar um pouco mais, mesmo assim foi superado por 26-21, e o São Paulo que venceu aí o primeiro tempo por 59-38. Depois conseguiu vencer ainda o próximo quarto em 21-10 e o Rio Claro acabou vencendo o último aí em 23-18. Mas o basquete tricolor volta bem e consegue uma boa vitória pelo NBB 98-71 em cima do Rio Claro. Os próximos jogos do São Paulo, de acordo com a tabela informada pelo SãoPauloFC.net, no dia 8/11, o São Paulo tem aí às 3h30 da tarde, Ferroviária pela frente na Fonte Luminosa, depois 10/11, às 6 da tarde ou às 6 da noite, Flamengo e São Paulo no Jauzão. E dia 12/11, às 4 da tarde, São Paulo e Universidade de Chile na Fonte Luminosa. Mais informações aí do basquete tricolor eu trago para deixar você por dentro das notícias. Informações sobre um pequeno pesar, né? Na verdade, não pequeno, mas um enorme pesar. Pela nota de pesar aí do Toninho II, jogador de 75 anos, na verdade já estava ali na sua fase idosa, na sua velhice, que passou pelo São Paulo e tem marcas expressivas no tricolor, sendo também um jogador de Jogos Olímpicos representando a camisa do São Paulo. A notícia pelo site oficial do São Paulo Futebol Clube. Nota de pesar para Toninho II, ex-jogador que faleceu na manhã desta terça-feira, dia 18 de outubro, aos 75 anos. O jogador que passou pelo São Paulo, né, em boa época aí, em 1960, com 13 anos de idade, chegando nas categorias de base do São Paulo, foi campeão paulista juvenil em 64 e subiu ao profissional em 1968. Além disso, né, neste mesmo ano foi convocado para defender a seleção brasileira na Olimpíada de 1968 no México, sendo um representante das histórias do tricolor nos Jogos Olímpicos. No total, pelo São Paulo, ele fez 64 partidas, marcou um gol, o gol que abriu o placar na goleada por 4-0 sobre o Cerro Porteño do Paraguai pela Copa Libertadores em 1972. Além disso, Toninho II fez parte do elenco bicampeão paulista em 1970 e 1971. Na campanha de 1971, inclusive, ele disputou 6 partidas. Em certo momento, né, foi emprestado para o Paulista de Jundiaí e após deixar o clube do Morumbi fez uma carreira pela América, né? Passou também pelo Saad, Noroeste, Ferroviária e Bahia. Pelo clube, o qual se aposentou em 1978 devido a uma contusão no joelho. O sepultamento do jogador e ex-jogador aí do São Paulo ocorre na cidade natal, Neves Paulista, no interior paulista. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com a família e amigos neste momento de dor. Um enorme pesar e tristeza para o falecimento de Toninho II, né? Parabéns aí pelo São Paulo ter noticiado, isso é importante e a gente deixa você também informado. Não é da minha época este jogador, eu não o vi, né? Eu sou de 87, mas mesmo assim, né? Tudo que participou ali do São Paulo a gente tem um enorme carinho, uma enorme consideração. Então, meu pesar também aí e sentimentos à família do ex-jogador do São Paulo. Este foi o vídeo do boletim informativo aqui no Turbina Tricolor para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. A briga do São Paulo na tabela pelo G8, você viu os jogos aqui que são importantes e também aí as 2 vitórias que podem deixar o São Paulo vivo na briga pelo G8 até o final do Campeonato Brasileiro. Eu que já tinha encerrado a esperança, agora conseguir acender um pouquinho a esperança para que o São Paulo em 2023 tenha uma reformulação e um melhor planejamento e que a gente consiga voltar a ver o São Paulo de glórias, conquistas e muitas histórias e não ver esse São Paulo, né, que está decadente, passando vexame e trazendo somente amargura, dor, rancor e tristeza ao coração do torcedor são paulino. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você ainda não é um inscrito, conto muito
muito com o seu apoio. Se inscreve aí no canal, se a informação valeu a pena para você, deixa o seu like aqui para fortalecer o vídeo e aumentar o engajamento. Eu volto nesta quarta-feira com um vídeo de pré-jogo para falar de São Paulo e Coritiba, informações importantes sobre a prévia do Rogério Ceni, treinamento do São Paulo e também sobre a transmissão da partida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!